Olá, bem-vindos ao podcast Tripartidos, apoiado pelo Eu Voto. É uma tentativa de comentário jovem, tentativa porque as pessoas já sabem quem é que nós somos, ou algumas pelo menos, e portanto acho que não nos qualificamos como jovens, e somos se calhar um bocadinho sérios demais para isso também. Vamos tentar não ser, vamos tentar ao longo das próximas semanas trazer um tipo de comentário diferente, apesar destas amarras formais em que o nosso cérebro tem, mas estamos aqui para o esforço e para a tentativa e para tentar fazer alguma coisa diferente. Comigo tenho a Leonor Rosas, perigosa esquerdista, e a Adriana Cardoso, uma thatcherista arrependida. E eu sou o João Maria Joné, Pacheco Pereira dos Pequeninos, e estamos aqui para fazer uma espécie de programa de comentário. Bem, só em jeito de introdução, nós vamos ter uma rubrica nacional chamada Só Neste País, uma rubrica internacional chamada O Mundo Lá Fora, porque nós gostamos muito de música portuguesa, e uma última rubrica que hoje no primeiro episódio não vamos ter porque vocês ainda não sabiam que isto existia, que é a Roleta Russa, em que vamos responder a perguntas feitas pelo público. Na rubrica Só Neste País vamos tentar ter convidados no build-up para as autárquicas, e hoje, sem convidados, vamos falar um bocadinho de autárquicas, e se calhar vou começar pela única pessoa que algum partido teve a insanidade de convidar para ser candidata autárquica, que é a Leonor. Bem, olá. Antes de mais, queria só deixar o apelo, reforçar o apelo para todas as semanas irem à página do Instagram do Eu Voto, deixar qualquer pergunta que vos ocorra, porque nós também vamos escolher a qual é que queremos responder, para trazer aqui um bocadinho a conversa das autárquicas. Parece-me a mim que, para começar, quando ouvimos muitas vezes falar desta conversa sobre a abstenção entre os mais jovens, e acho que quando pensamos em autárquicas, pensamos também num processo eleitoral que é especial e é diferente dos outros, porque é um processo que envolve milhares de pessoas por todo o país. E sempre que temos estas discussões sobre abstenção e sobre se os jovens participam ou não, acho que faz sentido pensarmos em todos os jovens que cada vez mais se envolvem nas autárquicas, que às vezes parecem que são coisas muito distantes de nós, coisas que não têm assim tanto interesse, mas que na verdade são exatamente o que nós fazemos nos espaços que estão mais próximos de nós, com as nossas autarquias, quer sejam as nossas freguesias, os nossos municípios, e por isso faz todo o sentido, acho eu, discutirmos um bocadinho sobre o que é que se pode fazer nas autárquicas, para que é que elas servem e para que é que servem muito especificamente estas autárquicas em 2021. Acho que em primeiro lugar queria só mencionar que hoje, antes de vir para aqui, estava a ver televisão e vi dados sobre as últimas autárquicas e sobre a participação de mulheres nas últimas autárquicas que de facto me assustaram um bocadinho. Que assustaram e que, quer dizer, me dão vontade de vamos lá mudar isto porque isto não está bem. Que cerca de 60% dos executivos das câmaras não têm uma mulher sequer, não tem uma mulher nos 3 primeiros lugares de vereadores. E que... Sabes que, só aqui para te acrescentar uma coisa curiosa, eu no parágrafo tenho feito a coisa que as pessoas perguntam-me sobre sítios e eu não sei os sítios no interior, cidades e eleições autárquicas no interior, ou no norte, ou coisas que eu estou menos informado, e perguntam-me sobre sítios e eu pergunto de volta, tipo, digam aí, mandem mensagens sobre coisas, e eu descobri uma prática que existe em alguns sítios de Portugal que achei espetacular, pela negativa, achei escabrosa, melhor adjetivo, que é as mulheres irem nas listas num dos 3 primeiros lugares, e depois abdicam. mas assinarem um protocolo antes a dizer eu vou-me demitir. Claro. Sim. É porque têm de cumprir Eu não fazia ideia disto. paridade, mas no fundo, porque Sim. tu vais ver, eu não sei se estes dados são das últimas autárquicas, mas apenas 7% dos presidentes de Câmara eram mulheres, não sei se foi nas últimas, se nas antes dessas, e o que muitas vezes acontece é exatamente isso, já ouvi vários casos de, para cumprir a paridade há mulheres, mas mulheres que depois saem, é como nas listas para as legislativas, nós pensamos na paridade, ok, a lista tem mulheres, mas tu vais ver os lugares que de facto são eleitos, e as mulheres são muito poucas, eles têm-nas para, assim como uma espécie de token para dizer que têm, mas depois não há de facto um compromisso com isso. Sem dúvida. Eu acho que aqui temos uma coisa muito importante também, que é a atenção que nós damos a estas coisas, não é? Porque nós aqui, solistas, elitistas e liberais, como diria o Luís Filipe Menezes, pronto, cada um com o seu bocadinho,
não apanhamos muitas destas coisas e não apanhamos e a imprensa nem dá muito por isso, porque eu já estive a trabalhar numa junta de freguesia, já vi poder autárquico em Lisboa, e poder autárquico em Lisboa tem mulheres a participar, é normal, e esquecemos um bocadinho de como é que é o mundo lá fora, cá dentro. E nesse sentido acho que também era uma boa altura, e se vamos acompanhar autárquicas nos próximos tempos, de lembrar as pessoas que o vosso jornal local, o vosso Diário de Coimbra é importante para mim, que estou de fora, para saber o que é que se passa, e para quem está lá também para ter atenção. Muitas vezes um escândalo do Manuel Machado não vai passar se não houver um jornalista do Diário de Coimbra lá a investigar isso, e portanto um apelo ao apoio ao jornalismo local se calhar ficava bem aqui neste bocadinho. Adriana, take it away. Diz tu a justiça. Eu ia começar só por dizer que na nossa secção da Roleta Russa e nos podcasts dos próximos episódios vamos tentar ter um candidato em cada episódio, e escolhemos um candidato de cada um dos 5 maiores partidos com assento parlamentar que formaram o executivo nas últimas autárquicas. Portanto, não sei se vocês sentiram, mas isto foram 2 bicadas à minha moderação. Ambas começaram tipo, o moderador esqueceu-se desta parte, mas só para dizer, falta, o moderador também se esqueceu desta parte, o moderador vai rodar. Sim, vamos rodar entre cada episódio. Até porque vamos vocês não querem ter de ouvir sempre o Joné a falar. Exato. O mais interessante, que nós achamos mais importante, é que na nossa secção da Roleta Russa, em que, como a Leonor já disse, vão poder fazer perguntas na página do Instagram de Eu Voto, vão poder falar diretamente com o vosso candidato, se quer seja literalmente o vosso candidato ou não, e acho que faz muita diferença, porque não há muito espaço em que tínhamos jovens a poderem fazer questões diretamente a um candidato e que ele acabe por respondê-las e com contraditório, porque nós também vamos cá estar para isso mesmo. Como vocês estavam a dizer, e para mim é a problemática maior na situação autárquica, e vê-se muito no país fora Lisboa, fora Porto, é que de facto a presença jovem, e principalmente jovens qualificados nas autarquias, é praticamente nula. Os jovens qualificados e principalmente as mulheres jovens qualificadas das autarquias acabam por sair, ficando sempre os mesmos candidatos que se perpetuam no poder, nomeadamente homens mais velhos, homens que estão estabelecidos naquela zona porque de facto aí residem com a sua família, e verificamos que não só este ciclo se perpetua de não haver participação jovem, porque também não há representatividade jovem, também não há representatividade feminina, portanto não há participação feminina, e cada vez mais temos uma não inclusão dos jovens no voto, pelo menos nas autárquicas. Como a Leonor disse também, temos um paradigma completamente diferente das autárquicas, no sentido é que a mobilização é muito maior, é completamente diferente ter umas legislativas feitas muito partidariamente e termos umas autárquicas em que é mais de movimentos pequenos, seja de tentativas de fazer algum tipo de apoio na Câmara ou na Junta local, e como o Joné disse, nos jornais, e a comunicação social local é muito importante, e há uma ligação maior e há uma maior atenção nas próprias autarquias com esses modelos. Sabem que aí há um fenómeno de cidade grande que é inverso a isso, que é há imensa participação autárquica em Portugal nas comunidades mais pequenas, nas cidades e nas vilas mais pequenas de Portugal, onde eu nasci e cresci e comecei a ver política autárquica, que foi em Cascais. Cascais tem uma taxa de abstenção muito mais alta em autárquicas do que em todas as outras eleições, tirando europeias, porque as pessoas não estão ligadas onde vive isso grande parte contra o que normalmente são os resultados nacionais da abstenção. E grande parte dos concelhos à volta de Lisboa e à volta do Porto tem este fenómeno que se percebe perfeitamente. A pessoa à volta de Lisboa e à volta do Porto percebe o fenómeno autárquico e o poder local da cidade onde trabalha, onde passa a vida, que é Lisboa ou Porto. E depois acaba por... A Almada tem 37% de participação eleitoral em autárquicas e é bom. Cascais tem 42%. Há um problema inverso no país que talvez tenha relação com... Tem várias razões. Uma delas é nós centralizarmos demasiado os sítios onde as pessoas trabalham nas mesmas 2 cidades. Outra é de criarmos comunidades enormes, completamente dispares. É vocês irem a Sintra e perguntarem a pessoas quem é que é o Presidente da Câmara. Sintra tem 300 mil habitantes, que variam entre betos a viver em colares e pessoas que trabalham em call centers em Mem Martins,
e não têm as mesmas experiências de vida e não sentem o conselho da mesma maneira. Portanto, é raríssimo as pessoas estarem envolvidas no... Não sentem o conselho, ponto. A Sintra é um abstrato, é uma vila e depois à volta tem várias realidades absolutamente diferentes. Mãe Martins tem 100 mil Algueirão Mãe Martins tem 100 mil habitantes só por si enquanto junta de freguesia, é uma coisa... Mas nas freguesias, principalmente, e não quero utilizar a palavra interior a falar de autárquicas, porque para vocês interior é tudo o que não é Lisboa e Porto, mas... Como verdade. assim tudo o que não é Lisboa e Porto? ser excluindo o Porto. Não, para mim interior é tudo, já as freguesias, interior é onde há GNR. Ponto número 1, para mim. Portanto, as freguesias de Cascais, que são acima da freguesia de Cascais e Estoril, já é interior. É tão beto. Tanto. E sem vergonha nenhuma, que é a parte mais engraçada. bocadinho, Onde há uma verdade. maior É a envolvimento... consciência de classe dele. Exato. Onde há um maior envolvimento é de facto comunitariamente. E o que se verifica em muitas juntas de freguesia, em muitas uniões de freguesia, mesmo com os centros comunitários, com as bibliotecas mais pequenas, com a troca de livros que é feita, com todo o tipo de festas para essas aldeias fora que são formadas pela comunidade, as pessoas sabem e têm noção que mesmo a sua Câmara, e quanto mais o seu Governo Central, não tem o mínimo interesse daquelas pessoas em mente e não faz a mínima ideia de como é que aquelas pessoas vivem. Eu posso dizer que onde eu vivo, que é 5 minutos de Coimbra, só tivemos uma rede de transportes pública há 3 meses, autárquicas. Porque antes não havia rede de transportes pública e só existiu por pressão popular. E Aqui está a Thatcher e está arrependida a defender mais investimento nos transportes públicos. É uma coisa que uma pessoa gosta de ver. Olha, já agora aproveitamos para lembrar aqui um grande senhor que fez uma grande biblioteca municipal em Celurico de Basto com o espólio dele, porque lá está, se não for um mecenas a lembrar-se de uma Sim. terra como Celurico de Basto, o Governo Central não se lembra. Caridade, portanto. O pior é que eu estou a ser filmada no ângulo com o livro que o Jané trouxe. E ali está o Teo do Marcos, portanto. Portanto, sim, acho que o mais relevante aqui, que toca muito em todo outro tipo de conversas, desde a fixação de pessoas em zonas mais despovoadas, ao investimento das pessoas nas próprias povoações, o facto de ser as povoações que têm a população mais envelhecida que depois não têm tantos transportes públicos, o que é duplamente um flagelo, tudo isso deveria ser um modo de mobilização e de transformação, pelo menos no envolvimento jovem, mas não se verifica. Portanto, vamos ter aqui candidatos e vamos lhes fazer questões e vamos ver qual é a visão deles para o futuro. Eu acho que é obviamente importante nós fazermos essas entrevistas, mas também será importante, enquanto abertura do podcast, nós falarmos um bocadinho de como é que vemos o poder local e o que é que ele é, porque eu acho que muitas vezes as pessoas não têm noção, mesmo as politicamente mais ativas, e eu vejo isso dentro dos próprios partidos, o que é uma competência de uma junta, o que é uma competência de uma Câmara, as pessoas saberem que elas variam. Por exemplo, em Lisboa, as juntas são super poderosas, podem fazer imensas coisas, dar apoio social, fazer obras, se fores atravessares a ponte e chegares à Almada, as juntas podem pintar passadeiras e acabou mais ou menos aí, depende também depois do que as câmaras, isso depois tem uma relação com o modus operandi que as câmaras do PCP deixam para o futuro, mas não vou mandar já a bicada inicialmente, mas Leonor, queres falar um bocadinho sobre, já que tu estás a candidatar à Assembleia Municipal de Lisboa e a uma junta de freguesia? Não sabia que eu estava assim sobre Sobre debaixo do spotlight, holofote. sim. Queres começar por falar um bocadinho do que é que achas que elas podem ou devem fazer as juntas, as Assembleias Municipais, as câmaras? Bem, eu acho que várias coisas que agora nestas autárquicas em específico me preocupam. Eu acho que em primeiro lugar uma questão que nós já falámos aqui, que é termos uma participação o mais diversa possível no poder local. E especialmente quando nós falamos destas grandes autarquias, como é o caso, por exemplo, de Lisboa, de Sintra, de Louros, da Amadora, da Almada, destas autarquias muito grandes da área metropolitana de Lisboa, acho que nós precisamos exatamente de mais mulheres, de mais jovens, de mais pessoas racializadas, de mais pessoas que foram vítimas de exclusão social durante muito tempo, que agora se aproximem, que falem, que se envolvam, e acho que por isso é importante estarmos envolvidos, se nos preocupamos com estes assuntos, como é o meu caso, estarmos envolvidos em candidaturas que
que de facto tenham isto em conta. Isto agora foi assim aqui uma boca para o Jornet, mas acho que esta questão não sei de onde é que veio a boca, já viste a lista de candidatos à Câmara. Mas eu senti do que ele PSD fez de uma Lisboa. cara assim de quem recebeu a boca. De quem percebeu e Não, de quem... isso não... Encaixou, eu acho que ele Encaixou. A candidatura, só em jeito de contra-ataque, a candidatura do Carlos Moedas, que eu calculo que fosse... Repara que eu não falei em nenhuma candidatura. Em específico. Calculo que fosse a crítica que tivesse a ter feito. A candidatura do Carlos Moedas, nas 6 primeiras pessoas tem nas 7 primeiras pessoas, nas elegíveis pelo PSD, claramente tem paridade, tem mulheres independentes oriundas da sociedade civil e não dos partidos, tem pessoas racializadas também, que é o caso do presidente da distrital do PSD, portanto acho que está nesse aspecto. Boa, mas eu não mencionei nenhuma... Mas era só sei para... se sentiste, mas não foi de nenhum nome. Existe esta coisa a direita não coisa, e eu sei. gosto de contrapor Mas isso. tu és bem direto. Ele gostou de... Ele quis responder. E quer dizer, eu acho que para além disso, acho que... E vou só dizer isso para não estar aqui a encher muito com campanha eleitoral, mas acho que nestas autárquicas, para além desta questão que acho que é importante aumentar a representatividade no poder local, e acho que é importante serem eleições o mais participadas possível e que as pessoas possam diretamente mudar as suas condições concretas de vida através da sua intervenção nas suas autarquias, juntas, Assembleia Municipal, o que seja, mas acho que também há uma questão que é muito importante e que é muito imediata para as pessoas, que é a seguir a esta pandemia, a esta crise, vamos ter agora, a seguir não, ainda estamos a vivê-la, vamos ter estas eleições autárquicas, e há muitas questões que me parecem ser fundamentais nas propostas de resposta à crise, no que é que se pode ou não fazer para melhorar as condições de vida das pessoas que perderam tanto com a pandemia, que respostas é que os partidos vão dar ao nível local a estas questões, nomeadamente acho que para a nossa geração, evidentemente, a questão da habitação é central, porque para qualquer um, mesmo para qualquer um de nós e para as pessoas que nos estão a ouvir, a ideia sequer, se calhar, de sair de casa dos pais é assim uma miragem, uma coisa que parece impossível, e acho que há uma grande pressão sobre os candidatos autárquicos, a que alguns respondem e outros não, como é evidente, para responderem a esta ansiedade que há sobre a questão da habitação, e acho que isso é uma questão central. Ok, eu acho que tem sido um tema... é um tema que já é antigo. Eu e a Adriana, que somos muito de política americana, saberemos que as modas que chegam agora à nossa esquerda são modas da esquerda americana dos anos 90, dos anos 80. Porque toda a gente sabe que a habitação é um tema absolutamente inovador da esquerda. Não é nesse sentido. A moda que chega agora, nem é só à esquerda portuguesa, à esquerda europeia no geral, que agora já há políticas de habitação desastrosas em Berlim, por exemplo, baseadas nisso, de acabar com qualquer tipo de mercado à volta da habitação, e tomar as dores dos chamados NIMBYs, que, para o caso das pessoas não saberem, é uma expressão americana que vem de pessoas que são muito not in my backyard, ou seja, não me chateiem que eu já vivo aqui, e há muita proteção das pessoas que já estão... Bem, se tu chamas a políticas desastrosas controlar o alojamento local descontrolado, se calhar devias votar no Fernando Medina, porque ele está nessa também. Não... Querer controlar o mercado da habitação mais é o contrário da solução. A solução é tentar arranjar a maneira mais eficiente de criar o maior número de casas num sítio, não querer controlar as que já existem para que não possam subir os preços até um certo nível, porque isso depois retira os incentivos para a nova construção. Ok, e como se viu com o mercado liberalizado em Lisboa, foi exatamente o que aconteceu, as casas ficaram mais acessíveis, os jovens puderam sair de casa dos pais. Mas isso é sem... Não é com habitação pública com renda controlada, é com mais mercado. Mas Lisboa, é sempre a vossa resposta, mais mercado. O problema é não haver mercado suficiente, há imenso... Não há mercado suficiente em Lisboa, porque o que há é Estamos a chatear a Adriana com a nossa conversa centralista, eu acho. Não, mas há uma teia burocrática nas grandes cidades portuguesas em geral que impedem construção, por exemplo. Que impede construção e que deixa imensos edifícios devolutos, que também tem a ver com as nossas leis de heranças e disputas de heranças. Isso é imensos, e há mercado para pegar nesses edifícios, transformá-los e descer as rendas para toda a gente. Claro, com habitação pública com renda controlada.
Também eu não sou... Essa cara Eu não que sou- vocês fizeram é porque... Não sou inteiramente contra dos querem que as edifícios pessoas devolutos, não. Os edifícios, casas? os edifícios devolutos acabem por ser habitação pública acessível, principalmente para pessoas que estão numa situação carenciada. Isso não é uma cena só de esquerda. Lina. Tu não ouviste o que ela disse? O que é que ela ela disse, vocês não querem que as pessoas tenham casas, é isso. Sim. Não, Calma, eu até sou a favor de algumas casas com rendas acessíveis. Bastante até. E mesmo que sejam financiadas parcialmente pelo Estado, não é qualquer Eu, aliás, sou a problema com favor isso. e isso está no programa do Carlos Moedas, felizmente, eu sou a favor de quando as pessoas cumprem e pagam rendas na sua habitação social oferecida ou basicamente oferecida pelo Estado, naquelas rendas de 50 euros, 100 euros, que ao fim de algum tempo a pagar as rendas as pessoas recebam a casa e se tornem proprietárias. Eu sou a favor de dignificar as pessoas e Ele assim... está a insistir muito no programa do Carlos Moedas para nós não pensarmos que é só sobre a ciclovia da Almirante Reis. Não, mas, Não mas não. por acaso, para uma pessoa que não é de esquerda do Bloco, o programa do Carlos Moedas está muito bom. E acho que para uma pessoa de direita que não é direita passista, o programa dele, vindo de um candidato de direita do PSD, é muito bom. Vindo de um candidato da Troika. A Leonor, pronto. Está lá o Se endorsement. tu tocaste parcialmente no Passos Coelho naquela altura, almoçaste no restaurante ao lado do Passos Coelho, claro. Não, Bem, ele fez mais do que almoçar no restaurante ao Sim. lado do Passos Coelho. atenção que não, mas é um momento e todas as pessoas há esta dificuldade no geral eu sinto à esquerda que tu fazes uma coisa na vida como eles acham sempre a mesma coisa, nunca mudam, nunca é sempre o caminho para o socialismo, não há tipo agora o mar está bom, não vou, agora o mar está bom, vou à água, agora está mal, não vou, não, é sempre vou à água, tenho de ir à água. Eu acho que nós vamos sempre a caminho do mesmo. Podemos é fazer caminhos diferentes e adaptar o nosso caminho, porque Mas às vezes o caminho tem uns buracos, umas barreiras. Estão sempre a tentar ir à água e às vezes não é bem visto ir à Mas água. quando está muito calor não queres sempre ir à água? Mas não está sempre calor, Leonor. Então, Às vezes as já condições coisa já mudam e as pessoas têm de ter Estas abordagens. metáforas estão a ser enganadoras. Acho que estão no on point. Mas Adriana, desculpa, estávamos a discutir Lisboa, porque pronto. Mas vai e toma conta do que é que achas que as autarquias... A Leonor falou de habitação, falou de uma coisa que eu acho que se tornou normal até nas candidaturas de direita por quererem fazer a oposição ao Governo Central, que é falar do Estado Social local, dos apoios que as autarquias podem dar às pessoas quando o Estado Central lhes falha. O que é que tu achas que é mais importante as câmaras fazerem dentro das competências que têm câmaras juntas, assembleias municipais? Não tanto câmaras, no sentido em que há muito trabalho que é feito por juntas e por uniões, quando há união de freguesia. É muito importante, principalmente, para mim faz todo o sentido, estabelecer metas simples e que a comunidade e as pessoas em si consigam de facto ver que no mandato essas metas são estabelecidas. Por exemplo, estabelecer como meta ter transporte público acessível ou gratuito, que seja capaz de fornecer uma rede de transporte naquela zona que não existiria antes. Ou todas as zonas que crianças e idosos teriam que andar 15, 20 minutos para chegar a uma caminhoneta, que não há autocarros, não há rede de transportes públicos em algumas zonas do país, seriam metas alcançáveis, porque umas rotundas, umas promessas de o novo parque industrial de Souselas Botão, num sítio qualquer em Coimbra, toda a gente sabe que isso não vai acontecer. E mais do que tudo, as pessoas precisam, e diz muito do envolvimento que as pessoas têm, seja em centros comunitários, seja nas suas próprias freguesias, é de quererem medidas muitas vezes simples, de fácil aplicação, que não são aplicáveis por burocracia, principalmente, e porque mesmo câmaras municipais não conhecem a realidade fora do centro de onde estão as câmaras municipais. Também é muito importante, e para mim é das partes principais, garantir que pessoas mais jovens, mais qualificadas e principalmente pessoas com uma experiência não só política, mas em vários tipos de outras áreas, sintam que dentro dos partidos há um espaço para elas, seja nas listas, seja como apoio, seja de que maneira for, e que essas pessoas, lá porque não fizeram a vida toda um caminho partidário e não tiveram nas listas desde que tinham 18 anos para encher números para a sua junta de freguesia e câmara, que quando tiverem uma qualificação e sentirem que conseguem dar um contributo à zona de onde são, que há um espaço para elas nessas listas e que podem de facto ajudar. E acho que nas autárquicas principalmente nota-se um fechar muito grande à volta dos partidos, das estruturas clássicas dos partidos, e acho que as pessoas sentem muito à margem das próprias eleições por isso. É uma das questões mais importantes da política portuguesa,
é essa noção de território, não é? Os partidos estão estruturados para dividir poder de forma feudalística dentro de territórios. Os distritos só existem para fazer listas de deputados, porque eles não têm utilidade administrativa absolutamente nenhuma. E as concelhias existem para concentrar, tal como depois os núcleos de freguesia, existem para concentrar e cartelizar o poder de fazer listas. Nisso eu acho que há muito mérito da iniciativa liberal agora e do Bloco de Esquerda há mais tempo, de pôr pessoas novas à frente de listas, pessoas com 19, 20 anos. Há sítios que tu sabes que estás ali para expor as tuas ideias e não para ganhar, que não estás ali para assumir a responsabilidade de liderar um executivo porque estás a começar, o Bloco estando totalmente estabelecido em muitas zonas do país. Há outras em que ainda está no mesmo ponto em que a iniciativa liberal está no Parque das Nações, que é o ponto de começar a espalhar a mensagem. Há muitos sítios em que há muito pouca receptividade para o Bloco de Esquerda, e que não é um facto autárquico para o PCP, para o PSD e para o PS. E historicamente para o CDS, sendo que o CDS desapareceu autarquicamente. Mas acho que isto são temas para nós irmos falando, coisas que as autarquias podem ir fazendo, coisas como consciencializar para usar menos o carro, coisas como melhorar os transportes públicos, mobilidade que a Adriana falou, medidas de Estado Social local. Acho que são coisas para nós irmos abordando, mas fica um bocadinho a ideia eu acho que isto são as prioridades principais dos portugueses quando pensam em autarquias. Faltam-nos os serviços da Câmara porque nós temos 20 e poucos anos e lidamos pouco com eles, mas a qualidade dos serviços da Câmara, mobilidade, habitação, Estado Social e a capacidade das câmaras como primeiro ator político da consciencialização, da integração, do apoio a quem precisa. E da rapidez do apoio. Isso. E acho que com isto ficamos com uma parte boa sobre o nacional, se calhar esticámos-nos um bocadinho, mas se nos esticarmos um bocadinho, certamente que o próximo tema não vai levar a que nos estiquemos todo, porque para a rúbrica Mundo Lá Fora, o que nós escolhemos, dado que estamos a gravar isto hoje é dia 19 de agosto, Sim. Estamos a gravar isto a 19 de agosto e a 19 de agosto Cabul caiu há poucos dias nas mãos dos Talibã, e como tal vamos aqui conversar um bocadinho sobre as implicações que nós achamos que isso tem, visto que disse-me o Dr. Paulo Portas que vem aí um tsunami de imigração ilegal, e eu fiquei O Dr. Paulo Portas. e eu fiquei preocupado. E não ironicamente, obviamente fiquei bastante preocupado com as imagens que vi de Cabul e com a rapidez com que as grandes cidades do Afeganistão caíram às mãos desta organização que no outro dia disseram não lhe chamamos uma organização terrorista, eles não fazem terrorismo, e eu achei debatível, mas no limite uma organização que apoia organizações terroristas e que em si é fundamentalista e extremista. Adriana, se calhar vou começar por ti como é que viste as decisões da administração americana? Como é que viste a fuga do governo que se andou 20 anos a construir no Afeganistão, e o que é que perspectivas para o futuro da região? E agora mudas de chapéu de perita de autárquicas para perita da... Ele disse o governo que se andou a construir durante 20 anos. Okay. Sim. Vou anotar. Sim. The alternative to nation building is chaos. Usaste a line que eu ia usar. Que o Biden usou. Mas vamos só tentar esta coisa que é... Isto, temos 20 e poucos anos e estamos a tentar fazer uma coisa mais descontraída, portanto, deixar super claro, nós estamos a dizer coisas que nós achamos, com toda a humildade, reconhecendo que não somos especialistas na matéria e somos comentadores. Ouvem se quiserem, mas calma com os preciosismos na análise do que nós andamos para aqui a dizer. Primeiro que tudo, é extremamente importante dizer que é óbvio o simbolismo da retirada, porque em setembro vão fazer os 20 anos desde os atentados, e é óbvio que o Biden queria ter pelo menos isso para apresentar na altura. O simbolismo é óbvio e não passou despercebido todo. Também não passou despercebido que há muitas poucas coisas nos Estados Unidos que tenham uma aceitação no eleitorado de 70%. E a retirada do Afeganistão em abril tinha 70% de aceitação no eleitorado. Mesmo depois da saída caótica, na última poll que existiu, tinha 49%. Portanto, mais uma vez, internamente foi extremamente popular. O Biden fez então um discurso depois da caída de Cabul. Foi muito criticado porque estava de férias e veio a correr fazer uma conferência de imprensa.
2 pontos fundamentais para mim no discurso, para não tomar muito tempo na primeira intervenção. Para mim, os 2 pontos principais são que o Biden disse que o propósito dos Estados Unidos entrarem no Afeganistão nunca foi nation building e foi sempre para contra-terrorismo e garantir que mais nenhum ataque aos Estados Unidos era feito através ou por algum tipo de milícia formada no Afeganistão. Bem, não é preciso ir até 2003 para ouvir o Biden a dizer a line que o Johnny disse, que the alternative to nation building is chaos. Ele já em 2001 e depois de 2003 fez várias intervenções no Comitê de Assuntos Estrangeiros do Congresso dos Estados Unidos, em que ele rebatia que no Afeganistão não havia outra solução a não ser a intervenção militar dos Estados Unidos continuada. É claro, e também podemos dar o desconto de que toda a gente sabe que quando o Obama aumentou e escalou o número de tropas no Afeganistão no seu primeiro mandato, o Biden foi muito vocal contra. Muitas pessoas contam esta história, é perfeitamente pública, inclusive é o Ben Rhodes, que era muito próximo do Obama, que eles tiveram mesmo uma altercação e que ele pode eventualmente ter mudado de opinião. Também, ok, tudo bem. Acontece que o eleitorado americano que pensava que os Estados Unidos estavam no Afeganistão para impedir que acontecesse um novo 9/11, não consegue entender porque é que estão lá há 20 anos, porque é que estão a tentar forçar a ferros uma democracia e não entendem qual é que é o ganho para os Estados Unidos de lá estarem. Portanto, é completamente compreensível que o eleitorado americano, a sua maioria, queira retirar. O segundo ponto do Biden, que para mim faz-me uma grande confusão, é que a retirada não tinha outra maneira de ser feita, a retirada tinha que ser feita assim, porque mal os Estados Unidos começassem a dar sinais de que estavam a retirar pausadamente pessoas do Afeganistão, o governo afegão acabaria por cair. Eles retiraram apressadamente e o governo afegão acabou por cair na mesma. Portanto, esta ideia de que não valia a pena tirar os aliados todos e as 15 mil pessoas americanas que ainda estão no Afeganistão para sair, porque depois o governo afegão ia acabar por cair, caiu na mesma. Portanto, não sei se foi um descuido de inteligência, se foi uma opinião própria. Houveram muitas pessoas, inclusive duas secretárias de Estado, ex-secretárias de Estado, que estiveram vocalmente contra isto. Acho que é importante dizer que, passados 20 anos, o projeto Nation Building dos Estados Unidos no Afeganistão falhou miseravelmente. Não foram, é a minha opinião, não foram, vou dar um exemplo que, para não tomar muito mais tempo, para depois abrir o debate, o principal projeto dos Estados Unidos no Afeganistão era a Ring Road. Porque o Afeganistão, só para dar um contexto, é muitíssimo montanhoso e as 4 grandes cidades antes dos Estados Unidos invadirem não tinham uma ligação qualquer. Demorava-se dias, às vezes semanas, para conseguir chegar de cidade a cidade. E o que aconteceu foi que foi tentado pelos Estados Unidos estabelecer uma rota entre as 4 grandes cidades. Foram prometidos 1,7 billions, ou seja, $1.000 milhões, para a construção da mesma. Foi dito por vários comitês que, se aquela estrada falhasse, o governo afegão acabaria por colapsar. Os talibãs começaram a ressurgir, principalmente nas zonas em que havia construção da estrada, e passado este tempo todo, a estrada colapsou, não existe, o dinheiro foi gasto, e os talibãs tomaram conta na mesma. O exército afegão de 300 mil pessoas não conseguia sequer ter mantimentos e armamento para conseguir combater. Portanto, o governo afegão era extremamente corrupto e não conseguiu ter um exército que fosse minimamente viável. E perante isto tudo, a questão ficava, se os Estados Unidos ficassem mais 2 meses, mais 2 anos, mais 20 anos no Afeganistão, iam conseguir forjar a ferros uma democracia, ou pura e simplesmente não havia nada que pudessem fazer em termos de nation building. E o Biden com uma opção de sair. Tomou uma opção que de facto era popular, já foi popular com vários presidentes que fizeram tudo e o seu contrário. Todos prometeram sair do Afeganistão, incluindo o Bush, nos últimos 4, e todos fizeram um escalar de tropas, menos o Biden, que é o primeiro que nesse sentido cumpre a palavra e cumpre com um acordo que a administração Trump fez com os talibãs, reconhecendo-os como um ator estatal e excluindo o governo do Afeganistão. Portanto, esta revolta que nós vemos agora é um curioso momento muito comum no nosso ciclo mediático atual, que é: toma-se uma decisão horrível, totalmente disparatada há 4 anos, toda a gente especialista na área 4 anos antes diz: isto vai correr pessimamente. Passados 4 anos corre pessimamente e as pessoas ficam a dizer:
isto correu pessimamente. Dava se calhar jeito de começar a ouvir a quantidade, há esta coisa que os comentadores erram muito nas previsões, a quantidade de vezes que acertam em cheio, se calhar era capaz de ser uma coisa a estudar. Mas, Leonor, aproveito também para te deixar criticar à vontade o Império sim. Yankee. Acho que vou mudar aqui um bocadinho o tom da conversa, mas a seguir passo ao Joné para voltar à cassete norte-americana. Então, eu acho que, agora falando muito a sério, eu acho que, em primeiro lugar, deixar uma palavra relativamente a todas as mulheres no Afeganistão que estão agora a passar momentos de terror e que seguramente viverão coisas que nós nem conseguimos imaginar. Sobre esta questão do Afeganistão, eu acho que nós não podemos falar só de agora, temos de olhar para isto de uma perspectiva histórica. E olhar para isto de uma perspectiva histórica é também perceber qual é que foi o papel que os Estados Unidos tiveram desde 79, que foi quando a União Soviética começou a intervir no Afeganistão a pedido do governo afegão. Da República Popular do Afeganistão, que não a União tinha tido nada a ver com a União Soviética, Soviética claro. Antes, quando nasceu do ar aquilo, os afegãos pensaram, sabem o que é o gramo? Marxismo-leninismo. Foi logo. Enfim, eu não estou a fazer ainda nenhum julgamento de valor, estou a dizer factos. A União Soviética vai intervir no Afeganistão e os Estados Unidos começam aí a financiar os Mujahedin. E aliás, acho que todos nós já vimos aqueles filmes americanos de ação espetaculares com as personagens, o James Bond, o Rambo, o que quer que seja. O Rambo 3, sim. Ao lado, se queres citar bibliografia cinematográfica, cita bem. Ao lado dos Freedom Fighters. Nós, por acaso, devíamos ter essa rúbrica. Vou começar eu. A melhor frase da política da semana é sim, eu não aprendi história no Eu não aprendi história no Rambo 3. Pois Miguel Tiago, PCP. Apesar de divergirmos em muitas coisas, de facto, eu devo dizer que também não aprendi história no Rambo 3 e por isso sei que quando olhamos hoje para o que é esta questão dos talibãs, temos de ir ao que foi um financiamento consistente dos Mujahedin, que mais tarde são partes dos Mujahedin que vão fundar e que vão começar o que nós hoje conhecemos como os talibã, que tomaram o poder agora, e que eles não caem do céu, eles foram muito financiados pelos Estados Unidos, que aliás chegou a dizer, e a Ana Gomes até disse isto, e eu achei que o comentário dela sobre este assunto foi bastante interessante, que ela conta uma história de que no Conselho de Segurança das Nações Unidas o representante dos Estados Unidos chega a dizer, antes dos assaltos às embaixadas feitos por talibãs que levam os Estados Unidos a começar a tomar uma posição face aos talibã mais forte, que eles diziam que não, os talibãs são uma fonte de estabilidade no Afeganistão. E acho que temos de ter em conta esta questão. E para terminar, acho que quando pensamos na invasão do Afeganistão, há várias questões a ter em conta. Em primeiro lugar, que até a própria Human Rights Watch apontou centenas de crimes de guerra cometidos pelo exército americano contra o povo afegão. E, para além disso, há que ter em conta que morreram milhares de americanos do outro lado do mundo a lutar uma guerra que nunca, na minha opinião, nunca deveria ter começado, porque, por exemplo, quando nós vemos sobre a questão do 11 de setembro, os operacionais do 11 de setembro, muitos deles eram sauditas, mas quanto ao envolvimento saudita no terrorismo, no financiamento saudita a grupos como os talibã ou o Estado Islâmico, pouco ou nada vemos os Estados Unidos fazer, porque esta questão da exportação da democracia também tem muito que se lhe diga. E termino só dizendo que acho que, pegando no que a Adriana acabou por dizer, será que eles vão conseguir forjar a democracia a ferro e fogo? Não, porque a democracia, tu não chegas a um país, rebentas com eles e eles decidem, não pá, vamos votar agora, vamos eleger. E não é só muito isso. menos quando tu pões no poder repetidamente pessoas metidas com senhores da guerra, pessoas que não têm nada de promissor para uma democracia estável. E quando tu no passado, aliás, e agora termino só para vos chatear, decidiste apoiar fundamentalistas islâmicos, façam um governo secular. E deixo aqui esta para vocês pegarem. Seculares e comunistas
O ponto principal e profundamente, eu acho que este foi o ponto principal do Biden e por aqui fico que acho que é mesmo o ponto central. Dizendo nós que o antigo status quo era vastamente melhor do que ter os talibãs no poder, a questão seria, esse status quo era passível de ser mantido só com tropas residuais, 4.500 soldados no Afeganistão, como foi dito por vários conselheiros do Biden, ou teria que haver uma escalada na primavera e no verão consistentemente de militares americanos irem morrer ao Afeganistão? Será que o status quo era passível de ser mantido se não tivesse lá os Estados Unidos? Se o status quo não era capaz de ser mantido, não estarem lá os Estados Unidos, queriam que os Estados Unidos perpetuassem durante quanto tempo lá? Exato, eu acho que a questão é, ponto. querem transformar o Afeganistão num colonato, num protetorado? Tipo, Não, pode ser um novo Estado, por mim está tudo. Quer dizer, não, a questão é, a invasão foi errada, porque não é invadindo um país que se constrói o que quer que seja, e aliás, a suposta guerra ao terror, ao terrorismo, que foi proclamada, vamos fazer uma guerra ao terror, gerou o quê? Mais terrorismo, mais fundamentalismo Difícil de provar islâmico. That's true. E, além disso, quer dizer, vão manter para sempre a ocupação? Não vão, quer dizer, a invasão foi errada, É como a forma ocupação como americana do geriram Japão. a forma como geriram a ocupação foi mal feita, a retirada foi claramente mal feita e, quer dizer, eu acho que há vários problemas estruturais e um deles é o imperialismo norte-americano. Aí, pronto, vou aqui. Eu sou a única pessoa aqui que vive nos Estados Unidos mentalmente e junto a isso ter um curso de Relações Internacionais. Que eu também tenho, aliás. Junto aqui as duas coisas, cada uma de vocês tem uma, eu tenho as duas. Protecionismo. Portanto, nesse sentido, tenho aqui esta vantagem estrutural. Vamos, se calhar, começar com a desconstrução das coisas uma a uma para vermos isto. Leonor, tu considerarias que o Konrad Adenauer financia a extrema-direita portuguesa? Ou financiou a extrema-direita portuguesa? Não, eu acho que estás a desviar o assunto. Não, mas estou-te a perguntar. A pergunta é só agora, sim ou não? O Konrad Adenauer financiou a extrema-direita portuguesa? Eu não vou responder a estas provocações Pronto, ignóbeis. o ponto aqui é o Konrad Adenauer não financiou a extrema-direita portuguesa. No entanto, o líder da extrema-direita portuguesa beneficiou de apoios estruturais feitos por um partido que foi, o PSD, financiado pelo Konrad Adenauer. Sim, estás a perceber que a ligação entre o Adenauer e o André Ventura talvez seja um bocadinho mais... É igual à ligação entre os Estados Unidos e os bocadinho talibãs. mais fina do que a ligação. Eu acho que o igual. Konrad Adenauer nunca se foi encontrar com o André Ventura. Nem nunca lhe chamou Freedom Fighter. Mas o Reagan também Nem nunca nunca lhe deu armas. O Reagan- Reagan nunca se encontrou com talibãs. Pois não, encontrou-se com o Como o Mujahedin. Rajadin. Portanto, Sim, acho porque entre Mujahedin e talibãs, esquece, não tem nada a ver um com o outro. Era uma parte do movimento parte- rejeitada sim. pela liderança do movimento Já ideologicamente. viram a tristeza que é os povos do sul da Europa explorados se contorcerem para defender o Império Americano como Eu não. Não é vocês? defesa, é tentar ser factual só. Sim, eu eu não tô- concordo que deviam ter saído, não é esse o meu ponto. Eu O não. meu ponto é ser histórico. Eu não, e portanto vou passar para a rejeição aqui, até porque os Estados Unidos têm um ótimo histórico de nation building no sentido, No Médio Oriente? Eu estou a falar no Afeganistão, eu não sou literal. Eu estou a falar dentro do Afeganistão. mesmo se nation quiseres building. falar no Médio Oriente, a única democracia funcional do Médio Oriente, com todas as suas falhas evidentes, existe com o apoio dos Estados Sendo Unidos a falha contra- genocídio, não é? contra- É uma falha menor. existe contra a agressão de Estados à volta que não são democráticos. E isto para começar. Depois, os Estados Unidos, aqui falando seriamente, os Estados Unidos são uma potência que funciona na gestão dos seus interesses, como qualquer país. E na gestão dos seus interesses, o governo da Arábia Saudita garante-lhes coisas, nomeadamente... Claro, não vamos fingir que o petróleo não é importante na equação, mas o governo da Arábia Pelo menos Saudita, isso. o governo da Arábia Saudita garante-lhes, para além de uma importante fonte energética, garante-lhes um combate organizado e um apoio estrutural ao esforço contra o terrorismo e contra o radicalismo islâmico, mesmo que partes do governo depois andem nas costas do governo a fazer exatamente o Nas contrário. costas do governo. E esquartejar jornalistas Mesmo, também mesmo, é na boa. mesmo acontecendo essas coisas e esses erros fundamentais do governo saudita, o governo saudita é um parceiro estratégico dos Estados Unidos. E sendo um parceiro estratégico e ajudando nos combates que os Estados Unidos querem fazer para manter a sua segurança e dos seus aliados, é diferente
de um governo talibã que, continuando lá, não sendo substituído no pós-11 de setembro, continuaria a permitir o mesmo viveiro de terrorismo que permitiu antes. E acho que os Estados Unidos, e sempre tiveram essa noção, percebem que não é sustentável ter aquele país ali. E esqueces-te ainda de outro aliado com uma dupla face, que é o Paquistão, que é aliado estratégico dos Estados Unidos, apoiado pelos Estados Unidos, porque em certos momentos é importante para os Estados Unidos e, para além disso, é uma maneira dos Estados Unidos impedirem... Sim, é exatamente um aliado dos Estados Unidos, desde que também financiaram e também ajudaram o Paquistão exatamente a derrubar o governo secular que existia no Afeganistão em 79. O ponto aqui, para contradizer um bocadinho o ponto de isto são os Estados Unidos e o petróleo, é que também o Paquistão não é uma fonte energética por aí além. O que o Paquistão é, e por isso é que interessa aos Estados Unidos, tal como o Afeganistão, é estrategicamente importante para manter a estabilidade da região, porque se o Paquistão não estiver minimamente alinhado com a comunidade internacional, tem uma bomba atómica no subcontinente mais populoso do planeta. Mas tu falas de manter a estabilidade, quer dizer, eu nem sei por onde é que é de começar a pegar, desde o governo da Arábia Saudita. Coitadinhos, eles não sabem que há lá uns tipos que andam a financiar... Eles sabem, eu não estou a dizer que eles não sabem. Pá, coitados deles. Não estou a dizer que eles não sabem, eu estou a dizer que o governo é um parceiro estratégico. Depois tem partes do governo que são inimigos estratégicos. E tu falas de estabilidade na região depois de várias intervenções desastrosas dos Estados Unidos. Várias intervenções desastrosas. Quer dizer, tens o Afeganistão, que é uma intervenção desastrosa, tens o Iraque, que é uma intervenção desastrosa... Quer dizer, acho que podemos perfeitamente discutir, e tu estás a falar desta perspectiva dos Estados Unidos querem manter os seus interesses, tudo mais. Ok, estás assim a falar aquela linguagem das relações internacionais, bem sei, mas acho que, quer dizer, trazer estabilidade à região é isto? É desde os anos 80 financiar grupos fundamentalistas e agora, desde o início do século, que se virou contra eles... E quer dizer, há uma série de erros disparatados na região e todos eles remontam aos anos 80 a uma administração profundamente incompetente, como será natural para o dia em que quiserem eleger um ator como presidente. Um cowboy. Se pensarem nisso, em princípio é má ideia, há outros melhores, em princípio estudaram para a coisa e tal. Não que seja comparável à administração Trump, que ainda conseguiu num espaço mais curto de tempo, por ser ainda mais incompetente, gerir ainda pior todos os processos, mas a legitimação dos talibã enquanto ator estatal, o virar as costas à corrupção, à luta contra a corrupção no Afeganistão, que nos últimos 4 ou 5 anos tem sido ainda pior. Não sei se vocês viram aquele post do filho do Ashraf Ghani. Sim, a fugir para dentro de um jato, a dizer que tinha que ir salvar, tinha que... Pronto, são estes os que vão iniciar a democracia. Esse era o sobrinho do governo, isso era o sobrinho do... O presidente fugiu com 170 milhões de dólares, supostamente. Alegadamente. Mas os erros de base dos Estados Unidos são dos anos 80, não são o que vem a seguir é correção de erros, porque o que a administração Reagan tenta fazer, e com alguma medida de sucesso, é um acelerar da queda e um forçar da implosão da União Soviética. De facto, o que o George W. Bush fez no Médio Oriente foi corrigir erros. Foi uma correção. Ele, o Dick Cheney, o Donald Rumsfeld... O que eles fizeram foi corrigir erros que eles próprios... Tudo bons rapazes. Repara, são pessoas mais especializadas na área do que as pessoas que existiam na administração Reagan, que foram excluídas do aparato de política externa da administração Reagan, e precisamente por se ter excluído do aparato de política externa da administração Reagan algumas das pessoas que percebiam mais de relações internacionais nos Estados Unidos, e se ter posto lá isolacionistas, malta com este discurso do é do outro lado do mundo, o que é que eu quero saber, não percebendo as responsabilidades de uma superpotência e não percebendo o equilíbrio de forças, porque o que a equipa de política externa da administração Reagan é uma equipa de clubistas que o que acha é o meu clube de futebol Estados Unidos tem de ganhar o jogo e esmagar o clube de futebol União Soviética, não percebendo a importância do equilíbrio internacional que a bipolaridade trazia e não percebendo a importância de não rebentar com a União Soviética. E o que tu fazes, apoiando o Iraque na guerra Iraque-Irão, apoiando os Mujahideen contra a União Soviética no Afeganistão, é forçar a implosão da União Soviética, que acontece, e depois pode ser uma grande vitória, eu mandei abaixo o muro, não sei o quê, e no fim do dia acabas com um mundo muito mais instável que depois presidentes seguintes estão a tentar, mal
mal ou bem, Mas a corrigir. questão é esta. Eu percebo que tu estás a criticar a administração Reagan e a dizer que as outras limitaram-se a tentar resolver o problema. Para começar, a administração Bush foi desastrosa. Não digo A que sua não. política externa. Aliás, até os recomendo, não sei se já viram um filme que se chama Vice President, que é sobre o Dick Sim, é Cheney, muito engraçado. que é um filme espetacular e mostra bem os interesses por trás destes Não é grandes super factual, malta. teóricos. Sim, não é super factual todo. Sim, Mas- tipo, o coração dele não ficou mesmo preto quando ele colocou o coração dentro de Sim. si, mas enfim, vale a pena ver para perceber o que é que eram aqueles rapazes que estavam à frente dos Estados Unidos na altura. A questão é, tu podes dizer isso do Reagan, mas a verdade é que tu olhas para a história americana mais recente, e há um padrão de intervenção, há um padrão de invasão, um padrão de ingerência, e que Ficou o a que única causa... superpotência e isso causa um desequilíbrio estrutural no sistema, que é Claro, mas tu por ser a superpotência não podes dizer que é um país imperialista, intervencionista e que mas destabiliza... existe uma expectativa, e a expectativa anterior, e que se mantém até hoje, É que seja o polícia do mundo. os é? Estados Unidos mantêm a segurança dos seus aliados. Isso é um facto. E tu podes dizer, não há nenhuma guerra na Ásia-Pacífico ativa, não há nenhuma guerra no continente europeu ativa, mas o que existe é um contingente americano a garantir que isso não acontece. 12 mil pessoas em Itália, 35 mil pessoas na Alemanha, mais 50 mil pessoas Desculpa, no dizer Japão. que os Estados Unidos são a força que garante a paz no mundo é o momento da anedota Não- do podcast. É o não é- momento de zen do podcast. Não são a força que garante a paz. Há zonas em que este tipo de forças de intervenção estão para o caso de haver, como deterrents, para o caso de haver uma guerra. Por exemplo, na Península da Coreia, funciona-se se no dia em que os Estados Unidos dissessem unilateralmente, eu vou, como fazem para o caso do Afeganistão, e eu acho que há aqui uma série de protecionismos, isolacionismos, até racismos envolvidos no eu agora saio do Iraque, saio do Afeganistão, vocês que se lixem, porque islamofobia, estão-me a lixar para vocês. Ninguém faz isso, ninguém pensa isso em relação aos alemães, ninguém pensa, tipo, tem de sair os 35 mil Mas efetivos. não é só os Estados Unidos, já agora o Macron também já se apressou a dizer que show aos refugiados O Macron do quer ganhar Afeganistão. eleições à Le Pen. É só Mas isso que é está isso, a passar, o- não é mais nada. Não, Mas a questão... Eu vejo o Ocidente é muito bom a criar refugiados, muito Não, mal a mas recebê-los. vamos ser muito claros. 70% da população afegã tem menos de É 24 melhor que o anos. resto do mundo. Essas pessoas, 70% de pessoas que têm menos de 24 anos, Do nunca mundo que viveram, colonizou. ou viveram, mas não se lembram do que é viver sob um governo talibã. E vais-lhes perguntar se o status quo que existia com os Estados Unidos no Afeganistão, de facto a sua vida era muito melhor do que aquilo que vai ser agora, claro que é. E não há qualquer questão Claro. disso. O meu único problema, e daí eu não entender a saída apressada, não entender o não manter do contingente americano de 4.500 soldados, pelo menos para dar apoio aéreo aos soldados afegãos, eu não consigo entender como é que alguém consegue considerar que não tendo instituições passado 20 anos, não tendo um exército capaz e minimamente autónomo, não tendo um governo que não fosse corrupto ao ponto de mesmo os contratos militares Mas chegarem ao as fim. instituições existiam. Elas não eram, elas estão longíssimo de ser perfeitas. E As instituições caíram ao contrário da experiência de nation building alemã e japonesa, que funcionou francamente bem, no caso da experiência... Depois de 2 bombas nucleares no Japão. No caso da experiência de nation building no Afeganistão e no Iraque, houve uma dificuldade. Por exemplo, no Iraque, os Estados Unidos saíram, na minha opinião, demasiado rápido e demasiado abruptamente, mas saíram e deixaram instituições democráticas que funcionam melhor do que a maioria das instituições democráticas do Médio Oriente. Há eleições, há montes de ingerência externa do Irão e da Arábia Saudita e tudo mais, mas há eleições, há debate político, e são países, nós também temos de ter atenção a isto, são países que foram os europeus que inventaram. O Iraque não há uma coisa, não há uma polis, não há curdos, há sunitas, há xiitas, aquilo não há uma polis que nós possamos achar congruente como podemos achar Portugal. É normal que tenha... Eu acho Mas que no dizer que os Afeganistão- europeus inventaram aqueles países é um bocadinho O Iraque, esticar, a fronteira do Iraque, o Iraque não é uma coisa. São vários povos lá dentro, vários países. A linha que tu inventas, como inventaste no Chad, como inventaste na Síria, Claro. é uma linha inventada por europeus. No pós-Primeira Guerra Mundial, que lá está. Isto são erros atrás de erros. Se nós quisermos ir atrás, a culpa nem sequer é do Reagan, é dos gajos que mandaram bombas atómicas, dos gajos que andaram a fazer acordos. E o que nós andamos aqui, no entretanto, só para Exato. deixar claro há isto. Há um padrão estrutural de culpa
do imperialismo e do colonialismo e do Há um capitalismo. há um padrão estrutural. O problema é que a tua perspectiva é sempre, não, temos é de remendar. Se cá precisamos é de uma mudança estrutural para deixar de haver um padrão de injustiça. E a mudança Mas eu acho que estrutural é isolacionismo, a mudança estrutural é agora não fazer nada. Claro que eu não estou a dizer que a mudança estrutural é isolacionismo. Eu estou, até rima, por acaso. Já sabem qual é que eu vou dizer, que é a mudança estrutural. É pensarmos em relações entre países num sistema económico e político diferente em que não é preciso os países andarem-se a invadir uns aos outros. A vitória final. É Mas mesmo. no Afeganistão, as instituições não resistiram, não resistiriam. Não tenho a certeza se resistiriam e o próprio governo afegão, porque havia muito descrédito popular no governo afegão, e embora tivesse sentido verdade durante todo o tempo que os Estados Unidos lá tiveram eleições essas que Bastante nem foram concorridas, com mulheres. concorridas, a com mulheres, participar. legisladoras mulheres afegãs. Exato. A minha questão é, não se mantendo o status quo com os Estados Unidos com a presença que tinham, e mantendo só um contingente de 4.500 soldados, era possível essas instituições prevalecerem? Que tudo indica que não. Se não fosse possível, o que me parece é que chegar até ao ponto do Japão, ou seja, aos 53 mil, não me parece disparatado. Mas parece ao eleitorado e parece a qualquer Não parece, tipo... isso não é um tema para o eleitorado americano. O que é que não é um tema para o eleitorado? O Afeganistão, há 10 anos, não é um tema de pressão para o eleitorado americano. É um tema das elites para as elites. As pessoas não sentem o Afeganistão na vida comum delas, para já porque só estavam lá 4 mil pessoas. E mesmo quando tiveram 100 mil, estás a falar de um país de 300 e tal milhões, em que o exército é profissional e as pessoas escolhem ativamente ir para os sítios. Depois estás a falar de umas casualties de 4 mil pessoas, penso eu, 5 mil pessoas, 3 mil... 3.500 com 2/3 sendo americanos. Não, e depois contractors e não sei o quê, acho que chega aos 5 mil. Sim. Mas estás a falar de um custo humano sentido por pouca gente relativamente. Obviamente que é horrível e não se quer, mas é um custo humano. O que se está aqui a fazer são simbolismos. Eu aproveito há bocado para dizer, eu não acho que a administração Bush tenha feito tudo bem e não gosto daquela equipa de política externa. Só acho que dentro das equipas de política externa que a direita americana tem para oferecer, aquela não foi a pior das piores. Havia as do Rockefeller que eram bastante boas, havia as que vieram das do Rockefeller que eram mais ou menos, e havia as do Reagan que era amador. E aquela não era amador, era estúpido por várias razões, em que até podes culpar em certa medida. Eu tenho alguma dificuldade em encontrar personagens mais sinistras. Mas também é porque há uma coisa... Eles têm um simbolismo. Há uma coisa de pop culture nisso também. Super, romantizado, mas no inverso. Ou seja, é uma coisa... É como se aquele aparato tivesse sido completamente diferente, estruturalmente, qualquer outro tipo de aparato militar que mas eu concordo não é todo. Que há um padrão não é todo. Não, e para além disso, o George W. Padrão Bush... de mau. O George W. Bush não... por mais que eu acho que ele tenha sido mau presidente e um erro histórico, há vários erros históricos na política no geral que são forçados por sentimentalismos. Esta pessoa é filho daquele, portanto eu vou confiar nele por associação. Esta pessoa apareceu nos filmes, portanto eu vou confiar nele. É uma lógica muito pouco aprofundada. Mas o próprio George W. Bush, quando começa a sua presença, não tem como objetivo fazer estas intervenções. Ele próprio ataca o Al Gore pelo nation building da administração Clinton, que não era nation building nenhum, era mandar bombas, e se fosse na Europa, porque se fosse no Ruanda nem bombas mandavam. E ele ataca-os por isso e diz: eu não vou ser um presidente de nation building e isto e aquilo. E ele próprio, as prioridades da administração eram educação, eram prioridades internas. O que acontece depois é o 11 de setembro, que mexe com a consciência coletiva dos Estados Unidos e cria as condições para guerras que depois são baseadas em mentiras. Exatamente. Há o problema com PowerPoints estranhos sobre armas de destruição. Há um telegrama do Donald Rumsfeld a dizer, nos dias a seguir ao 11 de setembro, arranjem-me uma maneira de eu culpar o Saddam. Ele não gostava do Saddam. Uma vez teve uma reunião com ele nos anos 80, chateou-se com ele e não gostava do Saddam, queria rebentá-lo e rebentou. O ponto aqui é, obviamente que há ingerência, guerras que começam com mentiras tarde ou nunca se endireitam. As guerras na Segunda Guerra Mundial também começam com mentiras, obviamente, no sentido em que os Estados Unidos fingem que só entram por causa de Pearl Harbor, não entram por outras razões diferentes que já tinham a ver com as motivações das suas elites. A eleição de 1940 entre o Roosevelt e o Wilkie é o Roosevelt a dizer a toda a gente que não vai entrar na Segunda Guerra Mundial e o Wilkie a dizer: o gajo vai, acredita em mim, e a malta vota no Roosevelt para um inédito terceiro mandato, que é uma coisa que nós hoje em dia diríamos pouquíssimo democrática, porque havia um precedente democrático de só fazer dois. As guerras
As guerras e a política são baseadas na confiança, nestas mentiras, nestas meias verdades, nestas alterações de circunstâncias, porque as mentiras às vezes são só alterações de circunstâncias. E o que eu tenho aqui a dizer é um tema super complexo para não estarmos a arranjar vilões da Disney. O Donald Rumsfeld tem imensos erros, tem o erro... Por acaso eles davam bué bons vilões da Disney. Sim, mas o Donald Rumsfeld tem imensos erros, tem o erro de base que é Chicago School of Economics, eu vou fazer a invasão mais eficiente do mundo, vocês vão ver, isto vai ser a coisa mais cost-effective da história do planeta. Cost-effective era. A questão é que não conseguia gerir um território do tamanho do Iraque ou do Afeganistão com a gestão cost-effective, eu vou poupar ao máximo porque liberalismo económico. Há erros, neoliberalismo, não é liberalismo económico, é neoliberalismo, é querer aplicar o liberalismo a realidades em que o liberalismo pouco tem a ver. Mas isto para dizer, há erros, há avaliações, ficávamos aqui a tarde toda com a intervenção dos Estados Unidos no Médio Oriente. Mas não podemos que não nos deixem. Não podemos que não nos deixem, hoje já passámos em tanto tempo. Mas que se lixe, fica o primeiro episódio, a malta depois percebe. Mas isto para dizer, não chegamos a nenhuma conclusão aqui, nem vamos chegar. Isto é sempre um tema para estudar mais um bocadinho. Nós nunca vamos chegar a nenhuma conclusão em que todos concordamos. Até à vitória final. Mais ou menos, Neste concordas podcast. com a retirada, pelo menos eu concordo com a retirada. Acho que todos concordamos que a retirada como foi feita foi extremamente mal feita. Pois, eu não concordo com a retirada. Bem, eu acho que uma promessa que podemos deixar às pessoas que queiram cometer a loucura de nos ouvir todas as semanas é que nunca vamos concordar a 100% em nada. Sim. E essa é a graça. Não vamos mesmo. Até porque o de Jonas se todo. irrita muito quando eu digo coisas. Ele fica ali a controlar-se na cadeira. Sou uma pessoa tão calma. nunca muda o tom de voz, calmíssimo. Mas com isto acho que fica uma boa conclusão para o nosso podcast. Pronto, vai com esta duraçãozinha maior. Mas obrigado por nos terem ouvido. Obrigado, Leonor e Adriana, por terem aguentado a minha moderação mais ou menos estoicamente, apesar das bicadas. E vemo-nos para a semana. Obrigado.